Bom, a gente costuma pensar na economia digital como algo totalmente sem peso, né? Aham, tudo muito etéreo. Exato. Usamos aqueles termos, computação em nuvem, inteligência artificial, algoritmos, tudo isso soa meio invisível. Quase como se não ocupasse espaço no mundo real. Pois é, mas a verdade nua e crua, e acho que esse é o grande paradoxo da nossa era, é que sustentar essa nuvem exige a infraestrutura física mais pesada e devoradora de energia da história recente. Bem-vindos e bem-vindas ao Energia em Foco. Muito obrigado pelo convite para mais esta edição. O nosso objetivo hoje, para nossa audiência que nos acompanha, é ir bem além das manchetes desta primeira semana de junho de 2025. É fundamental decifrar os sinais do mercado, né? Não apenas ler os dados. Com certeza, nós vamos mergulhar nos bastidores do setor elétrico brasileiro para entender como uma fome digital implacável está forçando os limites da nossa engenharia. E, claro, reescrevendo a geografia da nossa energia. Sabe, essa é a maior ilusão da nossa era. Achar que o digital não ocupa espaço físico. É um choque de realidade. Totalmente. O que nós estamos assistindo agora, e os dados desta semana deixam isso cristalino, é um teste de estresse monumental no nosso sistema elétrico. Um teste de estresse que, mexe com todas as estruturas. Sim, o ritmo frenético da inteligência artificial colidiu de frente com as leis implacáveis da física e da termodinâmica também. Nós estamos tentando rodar o software do futuro em um hardware que exige muito suor e bilhões de reais para ser expandido. E a prova cabal de que a nuvem é feita de aço, concreto e cabos de alta tensão, bom, ela veio logo no início da semana. Aquele anúncio do banco. Esse mesmo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES, acabou de liberar 232 milhões e 500 mil reais. É um volume financeiro impressionante. Muito. E isso para financiar um projeto gigante de data centers da empresa Modular. E aqui, a gente precisa fazer uma pausa. Vamos desempacotar isso. Ok, vamos empacotar isso, porque à primeira vista alguém poderia dizer, é só mais um financiamento para construir um galpão. Só que um data center não é um galpão. Exatamente. E definitivamente não é um consumidor de energia comum, né? Longe disso. É fundamental que quem nos ouve entenda essa mudança de paradigma. O setor elétrico historicamente foi desenhado para lidar com ciclos. Como assim, ciclos? Pensemos em uma grande indústria automobilística ou uma siderúrgica. Elas possuem turnos de trabalho, as máquinas têm picos de uso durante o dia, claro, mas a carga diminui na madrugada. As caldeiras esfriam, existe, digamos assim, um respiro para o sistema elétrico. O sistema consegue descansar. Exato. Mas o data center moderno ignora completamente a biologia e o relógio. Ele é focado em processamento em nuvem e treinamento de modelos de inteligência artificial. É tipo um motor digital implacável. Perfeito. Ele não dorme, não tem feriado. E talvez o mais crítico, não tolera absolutamente nenhuma oscilação. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Se a tensão da rede cair por 1 milissegundo, não é apenas uma lâmpada piscando. Aquele pique de luz pode corromper terabytes de dados ou interromper um treinamento de inteligência artificial que já estava rodando, há semanas. É um desastre financeiro. E é essa exigência de confiabilidade de 100% que altera todo o planejamento nacional, né? Sem dúvida. Vamos imaginar o operador da rede elétrica. Ele precisa acomodar da noite para o dia, o equivalente ao consumo de uma cidade inteira de médio porte. Uma cidade inteira em um único prédio. Sim. Concentrado em um único ponto no mapa, puxando a mesma quantidade colossal de megawatts, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma densidade energética assustadora. Eu vi um dado de que um rack de servidores comum consome cerca de 5 a 10 quilowatts. Isso no padrão antigo. Pois é, um rack moderno desenhado para placas gráficas de última geração pode ultrapassar os 40 ou até 100 quilowatts. É absurdo. E isso levanta uma questão prática urgente. É o que eu fico me perguntando. Não dá para simplesmente plugar esse monstro na tomada e torcer para o disjuntor não cair. Como o sistema lida com isso? Isso não derruba a rede local? Derrubaria, se não houvesse um monitoramento muito rigoroso.
Aquele aporte de 232 milhões e 500 mil reais só ocorre porque há um estudo técnico complexo. Não é só ter energia sobrando no país, então. Não mesmo. É preciso garantir que aquela subestação específica suporta o tranco. É por isso que o uso de dados em tempo real virou a espinha dorsal do setor hoje. Dados em tempo real para visualizar a pressão na rede. Exato. Profissionais da área utilizam ferramentas avançadas. Por exemplo, o dashboard de consumo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Aquela ferramenta da ePower Bay. Essa mesma, da ePower Bay. Com ela é possível mapear exatamente como a entrada desses novos polos de altíssima densidade afeta a estabilidade regional. Dá um raio-x da malha elétrica. É um raio-x vital. Sem inteligência de dados, plugar um data center desses na rede seria tipo uma roleta russa. E tem um detalhe fascinante sobre esses gigantes da tecnologia. Eles são vorazes por energia, mas também são super pressionados por metas globais de governança ambiental. As chamadas metas ESG. Isso. As grandes empresas de tecnologia não querem alimentar seus servidores com energia que emite carbono. Elas exigem energia limpa. E isso cria uma dinâmica de mercado poderosíssima. Verdade. A fome digital está literalmente financiando a construção de uma nova infraestrutura verde no Brasil. E tudo isso através do ambiente de contratação livre, o famoso mercado livre de energia. Que pavimenta o caminho para o nosso próximo bloco. O mercado livre deixou de ser apenas o espaço para grandes indústrias buscarem descontos. Hoje, é o balcão onde o futuro da matriz elétrica é negociado. O que nos conecta direto com o movimento que observamos lá na Bahia. Uma região estratégica. Muito. A empresa Voltalia acabou de receber autorização para desenvolver um novo parque eólico, com formidáveis 270 megawatts de capacidade instalada no interior baiano. 270 megawatts é uma usina de respeito. Demais. E aqui é que fica realmente interessante. A gente precisa falar sobre a Bahia. Existe aquele clichê de chamar o Nordeste de petróleo verde. Uma analogia comum, mas talvez limitada. Eu acho bem fraca, para ser sincera. O vento baiano funciona muito mais como uma esteira rolante industrial de energia cinética. É uma constância impressionante. Sim, devido às diferenças de temperatura entre o oceano e o semiárido, o vento sopra de forma unidirecional. E, incrivelmente, ele ganha força durante a noite. E olha, essa característica noturna é o detalhe crucial que muda toda a engenharia financeira de um projeto desse tamanho. Como assim? A inovação real, hoje, não é apenas erguer turbinas mais altas. A grande revolução da engenharia de ponta é a criação de complexos híbridos. Híbridos, tipo misturar as fontes. Exatamente. Significa pegar esse mesmo terreno na Bahia e instalar um mar de painéis solares ali, lado a lado com as turbinas eólicas. Entendi. Porque, do ponto de vista do cabo de transmissão, a gente otimiza o espaço, né? Perfeito. Pensemos no investimento pesado que é construir uma subestação e dezenas de quilômetros de linhas de transmissão. Custa milhões. Realmente aproveitado. Ah, então ao hibridizar as fontes... A gente combina o pico solar do meio-dia com os ventos fortes que entram no final da tarde e atravessam a madrugada. Nossa, é genial. Assim, a mesma subestação e a mesma linha de transmissão são utilizadas de forma quase constante nas 24 horas do dia. A eficiência do capital investido dobra. Praticamente dobra. É a otimização máxima dos ativos. Mas vem cá, quem paga essa conta no fim das contas? Porque alguém precisa assumir o risco inicial de construir tudo isso. Lembram dos consumidores livres que mencionamos no começo? Os data centers? Exatamente eles. O dono do data center chega para o desenvolvedor do parque na Bahia e propõe um contrato de longo prazo, De 10 ou 15 anos. garantindo que vai comprar a energia por um preço fixo. Isso mesmo. Com esse contrato em mãos, que é uma garantia de receita super sólida, o desenvolvedor vai até um banco e consegue o crédito. E aí constrói as turbinas. Sim, para quem opera nesse mercado, rastrear onde esses contratos estão nascendo é vital. É aí que entra a inteligência competitiva. Mais dados. Muitos dados. A ferramenta de análise de projetos de geração da ePower Bay é exaustivamente utilizada por investidores para monitorar esse funil. Ah, para ver qual usina está saindo do papel? Isso, e quem está comprando essa energia. Dá para ver como o xadrez do mercado se desenha antes mesmo da primeira pá de terra a ser movida. Mas peraí, tem um elefante gigante na sala que a gente precisa enfrentar agora. Vamos lá.
A gente gera 270 megawatts maravilhosos, limpos e baratos no interior da Bahia. Certo. Mas aquele mega data center, aquele motor implacável que exige essa energia em milissegundos, muito provavelmente ele está instalado em um polo tecnológico no interior de São Paulo ou em Minas Gerais. Com certeza, o centro de gravidade econômica. Pois é. A distância física entre a geração na Bahia e o consumo no Sudeste é de milhares de quilômetros. E nós tivemos a notícia de que o próximo leilão de transmissão do governo vai exigir investimentos na casa dos 33 bilhões de reais. Um volume colossal e em menos lotes, diga-se de passagem. Então, isso me faz questionar. Isso não é um sintoma de um planejamento geográfico terrível? Por que não focar em construir o parque do lado do data center e economizar 33 bilhões de reais? Essa é uma provocação extremamente válida. Seria, de fato, o cenário ideal. Mas Mas a geografia não nos permite isso. Não tem como a gente encomendar o vento e o sol, certo? a natureza tem suas próprias regras. O potencial de geração com altíssima eficiência, aquele que torna a nossa energia eólica competitiva em nível mundial, está preso lá no Nordeste brasileiro. Enquanto o consumo está cravado no Sudeste. Exato. Como não podemos mover as indústrias para a Bahia, nem trazer o vento baiano para São Paulo, a única saída é construir superrodovias elétricas. As linhas de transmissão. Sim, e esses 33 bilhões de reais refletem a gravidade de um problema técnico sistêmico muito sério, os chamados cortes forçados de geração. O famoso curtailment. Isso, o curtailment. A gente tem visto essa palavra pular de relatórios técnicos direto para as manchetes financeiras. Para os nossos ouvintes que se perguntam o que diabos é curtailment, acho que podemos visualizar com uma analogia. Por favor. Vamos imaginar uma safra recorde de soja lá no Centro-Oeste. Os celeiros estão lotados, o grão é de altíssima qualidade. Uma produção excelente. Só que a única rodovia que leva ao porto está completamente engarrafada. Os caminhões não conseguem nem sair da fazenda. A soja acaba apodrecendo no silo. É uma imagem triste, mas muito real. No sistema elétrico, a energia não apodrece, né? Ela simplesmente não entra no cabo. Ela é desperdiçada. A analogia da rodovia congestionada é perfeita para ilustrar a logística. Mas a física por trás disso é ainda mais drástica. Mais drástica que apodrecer a safra? Muito mais. A rede elétrica nacional opera sobre regras rigorosíssimas. Ela precisa pulsar cravada na frequência de 60 Hz. 60 Hz fixos. Sim. Se os ventos na Bahia começam a girar as turbinas a toda velocidade e injetam muita energia numa malha que já está no limite, O que acontece? a tensão da rede dispara. A frequência sai de controle. Se nada for feito, os equipamentos de proteção desarmam sozinhos para evitar que tudo queime. E o resultado é um apagão em cascata. Exatamente. Então, o operador nacional do sistema precisa literalmente apertar um botão e dizer: desliguem as máquinas. Nossa. Tipo, temos vento, temos sol, a energia é de graça, mas o cabo não aguenta. Exatamente isso. A geração é cortada à força para proteger a integridade física da rede. A energia mais limpa e barata do país é jogada ao vento, com o perdão do trocadilho. Um desperdício gigantesco. E o impacto financeiro disso para os investidores deve ser brutal. É brutal. É por isso que os 33 bilhões de reais do leilão não são para puxar caminhos de distribuição nos bairros. São para projetos estruturantes. Linhas monumentais. Linhas de altíssima tensão cruzando estados inteiros só para rasgar esses gargalos críticos. E alocar todo esse dinheiro exige uma precisão cirúrgica. Ninguém vai investir 33 bilhões às cegas. De jeito nenhum. O planejamento hoje depende de cruzar dados complexos. É fundamental integrar a análise de curtailment com a fila de acesso à rede do operador nacional do sistema. Ferramentas que também estão disponíveis na ePowerBay, certo? Sim, exatamente. Com esse cruzamento na plataforma ePowerBay, os engenheiros conseguem identificar visualmente as áreas exatas onde a rede está sufocada. Provando matematicamente onde investimento é mais urgente. E onde uma nova linha trará o maior retorno para aliviar o sistema. Bom, isso nos leva ao quarto bloco da nossa análise de hoje. E confesso, esse ponto me deixa genuinamente perplexa. Qual seria o paradoxo da vez?
Passamos os últimos minutos exaltando a revolução renovável, a otimização com os complexos híbridos, o esforço bilionário de 33 bilhões em linhas de transmissão. Toda a engenharia sofisticada para escoar a energia limpa. Isso. Tudo para levar os elétrons verdes da Bahia para o Sudeste. E aí, de repente, eu me deparo com o resultado do recente leilão de reserva de capacidade. Ah, os resultados das térmicas. O Sistema Elétrico Nacional simplesmente contratou usinas termoelétricas movidas a combustível fóssil. E o pior, com um custo variável unitário de estarrecedores R$ 1.433 por megawatt-hora. É um valor que assusta à primeira vista. Quase 10 vezes o preço da energia eólica. Então, o que tudo isso significa? Como a gente justifica a contratação de energia suja e caríssima no meio de uma revolução limpa? Olha, eu entendo perfeitamente a indignação e os números isolados parecem mesmo irracionais. Parecem um contrassenso absoluto. Mas se conectarmos isso à imagem maior, se elevarmos a perspectiva para o sistema como um todo, essa contratação é a única coisa que impede o colapso de toda essa revolução verde. Sério? Como assim? O segredo aqui é entender a diferença fundamental entre energia e potência firme. Ok, vamos destrinchar isso para os ouvintes. A eólica entrega a energia, mas não necessariamente potência firme. Exatamente. A energia solar e eólica são insuperáveis no quesito de custo operacional, porque o vento e o sol são de graça. O custo da energia gerada é baixíssimo, mas o problema inerente a elas é a intermitência. Uma massa de ar frio altera a dinâmica dos ventos. Uma semana de chuvas severas derruba a geração solar. E a natureza não assina contrato de fornecimento. Mas lembra do nosso data center do primeiro bloco? Aquele motor implacável. Ele não quer saber se está chovendo na Bahia. Perfeito. Ele precisa da energia naquele exato segundo. Se a natureza piscar, a rede não tem como inventar elétrons do nada. E é aí que entra a usina térmica fóssil de R$ 1.433 por megawatt-hora. Ela entrega a tão falada potência firme. É possível despachar a energia de uma térmica sob demanda. É o plano de contingência bruto do sistema. Então funciona meio que como o paradoxo do seguro? É a melhor analogia. Uma térmica com um custo variável dessa magnitude funciona exatamente como a apólice de seguro contra incêndio de uma fábrica multimilionária. A gente paga um prêmio altíssimo para a seguradora. Parece um desperdício de dinheiro mês a mês, mas a maior esperança é nunca precisar acionar. É um seguro contra o colapso sistêmico. O custo é exorbitante justamente porque ela foi desenhada para ficar desligada na maior parte do tempo. Esse é o ponto-chave. O custo de R$ 1.433 embute toda a manutenção de uma infraestrutura pesada. Maquinário, equipe de prontidão. Estoques de combustíveis muito caros que precisam estar disponíveis a qualquer momento, mesmo que a usina opere apenas 1, 2 ou 3% das horas do ano. E se dividirmos o alto custo fixo anual por pouquíssimas horas de operação? O valor do megawatt-hora dispara. Mas pensem no cenário de emergência. No dia em que uma grande linha de transmissão falha. Ou se enfrentarmos uma seca histórica que esvazia os reservatórios das hidrelétricas. Nesses momentos, o operador nacional do sistema precisa ligar essa térmica, porque o custo de não ter essa energia seria um apagão. E um apagão, nos polos industriais e digitais do país, custa bilhões de reais na economia real. R$ 1.433 por megawatt-hora, perto do custo de um blackout total, vira uma barganha. É o preço a pagar pela segurança de um sistema altamente renovável. E a consequência prática é que, quando essa chave é virada e a térmica cara entra no sistema, o preço da energia no curto prazo explode. E repassa esse custo para todo o mercado. Todo mundo que estava desprotegido no mercado livre toma um susto terrível no fechamento das contas. Um susto que pode até quebrar empresas, não é? Fácil, fácil. É por isso que o mercado exige tanta maturidade técnica. A conta da segurança sempre chega. Os grandes consumidores não podem só surfar na onda da energia renovável barata. Não dá para fechar os olhos para o risco dos despachos térmicos. Eles precisam estruturar seus contratos a longo prazo para se proteger dessas oscilações de preço.
E como eles fazem isso? Mais uma vez, com inteligência de mercado. Acessar soluções como a análise dos agentes do mercado livre da ePowerBay permite entender como os concorrentes estão montando portfólios resilientes. Mesclando contratos longos de energia limpa com proteções financeiras? Exato. Os famosos hedges contra os momentos de escassez. É o que separa o amador do profissional no ambiente de contratação livre. É um xadrez climático e financeiro que nunca para. Grande recuo e olharmos para tudo que dissecamos hoje, o sistema se revela como um organismo vivo, extremamente tenso e interdependente. Uma engrenagem puxando a outra. Tudo começa com a fome incontrolável da economia digital e da inteligência artificial puxando a demanda com os novos data centers. Essa garantia permite que investidores financiem grandes complexos híbridos na Bahia. E como essa energia está fisicamente isolada, Nós somos obrigados a promover mega leilões de 33 bilhões de reais em transmissão. E no fim da linha, para garantir que as luzes e os data centers não desliguem se o vento parar, pagamos o alto preço das térmicas como nosso seguro sistêmico. é a síntese perfeita de um sistema que se calibra diariamente no fio da navalha. Nenhuma variável pode ser analisada em um vácuo. Uma borboleta bate as asas no sul, chove menos e o preço dispara em São Paulo. Exatamente. O atraso numa linha de transmissão no Nordeste ou a aprovação de um polo tecnológico no Sudeste geram ondas de choque por todo o país. Bom, e para nossa audiência, os gestores e analistas que precisam navegar diariamente nesse mar de complexidade regulatória e financeira, fica o convite. Explorem essas ferramentas que discutimos. Isso. Conheçam as soluções de inteligência de mercado da ePowerBay. Elas são essenciais para transformar projetos e leituras estratégicas em realidade. Já não é um luxo corporativo, é uma condição de sobrevivência no setor. Sem dúvida. Bom, e já que chegamos ao fim do nosso mergulho nos dados, Eu gostaria de deixar uma reflexão profunda para nossa audiência levar consigo ao longo da semana. por favor, o palco é seu. A digitalização da economia parecia prometer um mundo nas nuvens, intangível e invisível. Mas essa nossa análise revela algo poderoso. O mundo digital exige a infraestrutura física mais robusta e pesada que a humanidade já construiu. Baterias, rotores, concreto. Tudo isso, à medida que a inteligência artificial evolui e passa a demandar ainda mais capacidade de processamento, a grande pergunta para a próxima década não será apenas sobre a genialidade dos algoritmos. Qual será a grande pergunta, então? A pergunta é: o nosso solo conseguirá sustentar o peso físico das nossas nuvens digitais? Uau! Uma inversão de perspectiva brilhante. O motor implacável do algoritmo perece sem a força bruta e a precisão da velha e boa engenharia de infraestrutura. É a pura verdade. E assim concluímos o nosso programa. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui em mais esta edição. Foi um ótimo papo. Continuem questionando o aparente e investigando os mecanismos físicos da nossa economia. Isso mesmo. E valorizem sempre o aprendizado contínuo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho no Energia em Foco.